Imagine um Deus que não aceitou o lugar que lhe foi imposto. Um ser imortal que olhou para o destino traçado pelos próprios deuses e decidiu dizer não. Não por ambição de poder, não por desejo de glória, mas por algo ainda mais perigoso: compaixão. Esta é a história do Deus que desafiou o destino e pagou o preço por isso. Uma história sobre rebeldia, castigo, sofrimento eterno e uma pergunta que atravessa milênios: até onde vale a pena desafiar aquilo que parece inevitável? Muito antes de os humanos construírem cidades, escreverem leis ou erguerem templos, o mundo era governado por forças primordiais. Deuses antigos, cruéis e absolutos moldavam a realidade segundo sua vontade. Entre eles estava Zeus, o senhor do Olimpo, aquele que havia derrotado os titãs e imposto uma nova ordem ao cosmos. O destino agora tinha regras. Cada ser tinha um lugar, cada existência um limite. E ninguém deveria ultrapassá-lo. Mas havia um Deus diferente. Seu nome era Prometeu. Prometeu não era um Deus comum. Ele não se destacava pela força bruta, nem pelo domínio dos céus ou dos mares. Sua arma era a mente. Era o mais astuto entre os titãs, um pensador, um observador silencioso. Enquanto outros se curvavam à nova ordem de Zeus ou conspiravam em segredo, Prometeu observava o mundo com atenção. E foi assim que ele notou algo que os deuses do Olimpo ignoravam completamente: os humanos, frágeis, indefesos, condenados a viver na escuridão, no frio e no medo. Criaturas que mal conseguiam sobreviver aos próprios dias. Para Zeus, eles não passavam de peças descartáveis, uma raça inferior, útil apenas enquanto obedecesse. Mas para Prometeu, os humanos eram mais do que isso. Ele enxergava potencial, vontade, capacidade de aprender, criar, transformar. Algo que nem mesmo os deuses conseguiam prever. E foi ali que tudo começou a dar errado. Zeus havia decidido que o fogo, símbolo máximo do poder divino, jamais deveria pertencer aos humanos. O fogo significava conhecimento, técnica, autonomia. Significava que os homens poderiam deixar de depender dos deuses, e isso era inaceitável. O destino dos humanos, segundo Zeus, era sofrer, temer e obedecer. Prometeu discordava. Ele viu aldeias congelarem, crianças morrerem na escuridão, homens serem devorados por feras porque não tinham como se proteger, e algo dentro dele se quebrou. Não foi um impulso, foi uma decisão, um cálculo frio e consciente. Prometeu sabia exatamente o que aconteceria se desafiasse Zeus. Sabia que não haveria perdão. Sabia que o castigo seria eterno. Mesmo assim, decidiu agir. Em segredo, Prometeu subiu ao Olimpo, não para pedir permissão, mas para roubar. Com astúcia, enganou os guardiões, aproximou-se da chama sagrada e a escondeu dentro de um simples caule de erva. Um gesto pequeno, um instante silencioso, um único momento. E naquele segundo, o destino da humanidade mudou para sempre. Quando o fogo chegou às mãos dos humanos, o mundo nunca mais foi o mesmo. Pela primeira vez, eles puderam aquecer-se, cozinhar, forjar ferramentas, afastar predadores. A noite deixou de ser absoluta. O medo começou a ceder espaço à esperança. O fogo trouxe luz, mas também algo ainda mais perigoso: consciência. Os humanos começaram a criar, pensar, evoluir. Zeus percebeu, e sua fúria foi imediata. O Senhor do Olimpo não via aquele ato como um erro, via como uma afronta direta à ordem cósmica. Prometeu não havia apenas ajudado os humanos, ele havia desafiado o próprio destino imposto pelos deuses. E isso não podia ficar sem resposta. Zeus precisava fazer um exemplo, não apenas para punir Prometeu, mas para lembrar a todos, deuses imortais, que ninguém desafia o destino sem pagar um preço. O castigo foi cruel, calculado e eterno. Prometeu foi acorrentado a uma rocha no alto de uma montanha isolada, longe de qualquer auxílio. Todos os dias, uma águia colossal descia dos céus e devorava seu fígado ainda vivo. À noite, seu corpo se regenerava. E no dia seguinte,
tudo começava de novo. Dor infinita, sem morte, sem fim. Um sofrimento projetado para durar por toda a eternidade. Zeus acreditava que aquilo quebraria Prometeu, que o arrependimento viria, que o Titã imploraria por perdão. Mas algo inesperado aconteceu. Mesmo diante da dor insuportável, Prometeu não se arrependeu. Não pediu misericórdia. Não negou sua escolha. Ele sofreu em silêncio, convicto de que havia feito o que era certo. E isso enfureceu Zeus ainda mais. Mas havia algo que o Senhor do Olimpo não podia ignorar. Prometeu sabia de algo, um segredo ligado ao próprio destino de Zeus, uma profecia que poderia destruir seu reinado. E enquanto Prometeu permanecesse em silêncio, Zeus jamais teria paz absoluta. O deus que desafiou o destino agora se tornava uma ameaça viva, mesmo acorrentado. Séculos se passaram. Gerações de humanos nasceram, viveram e morreram. Civilizações surgiram. Ferramentas se transformaram em armas, depois em máquinas. Tudo graças àquele fogo roubado em um instante proibido. E Prometeu continuava. Ali, sofrendo, resistindo, pagando o preço por sua escolha. Até que um dia, outro herói entrou em cena. Héracles, o maior dos mortais, passou pela montanha durante uma de suas jornadas. Ao ver o Titã acorrentado, dilacerado pela águia, algo aconteceu. Héracles não viu um traidor. Viu um mártir, um ser que havia sofrido mais do que qualquer outro por um bem maior. Com um único disparo de sua flecha, Héracles matou a águia. E pela primeira vez em eras incontáveis, Prometeu teve um momento de alívio. Mais tarde, Zeus aceitou libertá-lo, não por bondade, mas por conveniência. O segredo que Prometeu guardava era perigoso demais para permanecer oculto. O castigo terminou, mas a marca do sofrimento jamais desapareceu. Prometeu foi libertado, mas nunca venceu de verdade. Ele desafiou o destino e pagou o preço. Salvou a humanidade, mas perdeu a própria paz. Provou que até mesmo os deuses podem ser punidos quando desafiam a ordem do cosmos. Sua história atravessou milênios, não como a de um vencedor, mas como a de um rebelde eterno. Um símbolo de sacrifício, um aviso e uma inspiração. Porque, no fundo, Prometeu nos deixa uma pergunta que nunca deixa de ecoar. Vale a pena desafiar o destino quando o preço é a dor eterna? Vale a pena sofrer para que outros tenham luz? Ele não conquistou um trono, não recebeu culto oficial, não governou o Olimpo, mas deu à humanidade aquilo que a tornou humana. E talvez esse tenha sido o maior desafio de todos. Agora eu quero saber de você, Prometeu. Foi um herói ou um tolo que desafiou forças maiores do que ele? O sofrimento dele valeu o futuro da humanidade? Deixa sua opinião nos comentários. Se essa história te fez refletir sobre destino, poder e sacrifício, deixa o like e se inscreve no canal.